Um grande agradecimento ao meu patrocinador do vídeo de hoje, Curiosity Stream. Agora, este é de longe o meu serviço de streaming favorito porque é um lugar onde posso assistir a milhares de documentários incríveis e aprender muito sobre tantos assuntos diferentes como natureza, história, tecnologia e música. Mas para mim são os documentários de história que realmente me interessam. Meu documentário favorito nesse streaming é A Verdadeira Guerra dos Tronos. Ao assistir, você vai aprender mais sobre os séculos turbulentos da Europa medieval e como as famílias e dinastias sedentas por poder lutaram pela dominação do continente. Por trás daquelas paredes de pedra dos castelos existia um mundo de alianças estratégicas, adultério, intrigas, traição e assassinato. O Curiosity Stream também está disponível mundialmente e pode ser assistido em várias plataformas como Web App, Roku, Android, Xbox One, Smart TVs, iOS, Amazon Kindle e Apple TV. Por ser assinante do Perfis da História, tenho uma oferta especial para você. Ganhe 25% de desconto na assinatura anual. Isso é apenas 14,99 pelo ano inteiro, o que dá só 1,25 por mês. Então, use meu link na descrição ou acesse curiositystream.com/hp para ter acesso ilimitado aos melhores documentários do mundo. E use meu código promocional HP para se inscrever e ganhar 25% de desconto na sua assinatura anual. Neste vídeo, vamos mergulhar na Inglaterra e Escandinávia dos séculos 10 e 11. Esse foi um período perigoso em que os reis da Inglaterra eram assassinados, exilados ou mortos no campo de batalha. Nem é preciso dizer que esse foi um tempo de assassinatos, traições e ambição. Na Escandinávia, a situação não era melhor. Sven Barba Bifurcada era o pai de Canuto, e antes do nascimento de Knut, na segunda metade do século X, Sven se revoltou contra seu próprio pai, o rei Haroldo Dente Azul, e tomou o trono da Dinamarca, expulsando seu pai para o exílio e para a morte. A história de Knut envolve muitas figuras impressionantes, pois nessa época, quando os barcos eram feitos de madeira, os homens eram feitos de aço. Quando Knut era apenas um garoto, ele ouviu a história do massacre do dia de São Brício. O rei Etelredo da Inglaterra ordenou o extermínio de todos os dinamarqueses em suas terras, o que levou à morte de sua tia Gunhild e de seu marido Palig, além de inúmeros outros. Seu pai, Sven Barba Bifurcada, ficou dominado pela tristeza. Ele mesmo liderava ataques contra a Inglaterra com frequência. O pai de Canuto era impulsivo, ousado e um guerreiro destemido, mas não estava presente para o garoto, pois estava sempre fora lutando. Então, como Canuto seria forjado para se tornar o maior rei que a Escandinávia já viu? Esta é a história dele. Primeiro, vamos olhar para a infância de Canuto. Não temos uma data exata de quando ele nasceu, mas é amplamente aceito que ele nasceu no ano de 990. Ele veio de uma linhagem lendária, sendo seu tetravô Sigurdo Cobra no Olho, o mítico guerreiro viking e rei dinamarquês, que era filho de Ragnar Lodbrok. O avô de Canuto, Haroldo Dente Azul, deixou de lado os antigos deuses de seus antepassados e adotaria o cristianismo, tornando-se o primeiro rei escandinavo a aceitá-lo. Então Canuto era cristão, assim como seu avô. Mas com seu pai sempre ausente, como ele aprenderia o que significava ser um homem e um guerreiro? De acordo com um livro do século XIII chamado Livro Flateyjar, Knut foi pessoalmente instruído na arte da guerra por Thorkel, o Alto. Para que isso acontecesse, Knut pode ter sido enviado para Jomsborg, o castelo dos lendários guerreiros Jomsvikings. Thorkel o Alto era um guerreiro famoso e dizem que não havia homem mais alto. Ele ensinaria ao jovem Knut o caminho da espada, do machado e como matar um homem. Ao crescer, Knut admirava Thorkel, pois ele era tudo o que queria ser. Forte, respeitado e temido.
Knut não esqueceria o Lord Thorkel, pois lhe devia muito. O treinamento de Knut com Thorkel e os Vikings de Joms foi tão intenso que ele estaria pronto para a batalha ainda na adolescência. No Knutsdrapa, um antigo poema nórdico, disse que Knut não tinha muita idade quando foi para a guerra pela primeira vez. Mas quase nada se sabe sobre a juventude de Knut, além de seu aprendizado com Thorkel. Quando se tornou homem, ele foi descrito da seguinte forma na saga Knitlinga. Knut era excepcionalmente alto e forte, e o mais bonito dos homens, exceto pelo nariz, que era fino, alto e um tanto curvado. Mesmo assim, ele tinha uma pele clara e uma bela e espessa cabeleira. Seus olhos eram melhores do que os de outros homens, tanto mais bonitos quanto mais aguçados na visão. Logo depois, no ano de 1012, o antigo tutor de Knut, Lord Thorkel, agora líder dos Jomsvikings, liderou uma invasão viking à Inglaterra com seus homens. A confusão causada por Thorkel na Inglaterra deu ao pai de Knut, o rei Sven, uma oportunidade de finalmente terminar o que havia começado. Matar o rei Ethelredo da Inglaterra, tomar sua coroa, ou ambos. Mas desta vez, Sven levaria seu filho, o príncipe Knut, com ele. Em 1013, Sven e Knut lideraram uma invasão em grande escala à Inglaterra. Eles navegariam com centenas de navios, prontos para tomar o trono e vingar o extermínio dos dinamarqueses, ordenado pelo rei Ethelredo anos antes. Quando Knut e seu pai chegaram à Inglaterra, de acordo com a crônica anglo-saxônica, eles chegaram com sua frota em Sandwich e rapidamente foram para a Anglia Oriental. O conde Uhtred rapidamente se curvou diante de Sven, assim como todo o povo da Nortúmbria. Em seguida, o povo dos 5 burgos fez o mesmo. Depois eles foram para Winchester e o povo de lá fez o mesmo. Depois avançaram para o leste rumo a Londres. No entanto, conquistar Londres se mostrou difícil devido a Thorkel, o Alto, ter desertado para o lado do rei Ethelredo após abandonar seus ataques individuais na Inglaterra. Ele se tornou um dos generais de Ethelredo e pessoalmente defendeu Londres contra as forças de Knut e Sven. No entanto, a resistência de Thorkel foi em vão. Ele sabia que eles não poderiam manter a cidade devido à força esmagadora das tropas de Sven e Knut. O rei Ethelredo enviou seus filhos Eduardo e Alfredo para a Normandia e depois recuou para a ilha de Wight. Thorkel abandonou Londres para se encontrar com Ethelredo para uma última reunião. Depois disso, Ethelredo seguiu seus filhos para o exílio. No dia de Natal do ano 1013, Sven foi declarado rei da Inglaterra. Apenas 5 semanas após sua ascensão, ele morreria aos 50 anos de idade. Sven não teve nem tempo de organizar seu vasto novo reino, e sua morte repentina deixaria a Inglaterra em caos. Mas com a morte de Sven, os vikings e o povo comum do Danelau clamariam para que Canuto fosse coroado como rei da Inglaterra. No entanto, o Wittem, que era o conselho do rei, composto pela nobreza anglo-saxônica, rapidamente enviou uma mensagem à Normandia para chamar Ethelredo de volta do exílio. O rei Ethelredo, com o apoio do Wittem, rapidamente reuniu uma força de lealistas. O filho de Ethelredo era um guerreiro notável, considerado um dos melhores espadachins de toda a Inglaterra. Ele ficaria conhecido como Edmundo Braço de Ferro e lideraria o exército de seu pai em um ataque surpresa contra as forças de Canuto. O ataque fez com que o exército viking de Canuto corresse de volta para seus navios e os obrigou a fugir da Inglaterra. Canuto estava em seu ponto mais baixo. Ele havia perdido seu pai, perdido as terras que havia acabado de conquistar, pelas quais havia sangrado, e não era rei. Então ele foi até seu irmão Haroldo e conseguiu reunir mais homens para uma nova campanha na Inglaterra, e não iria deixar todas as conquistas de seu pai serem em vão. Então, no verão de 1015, a frota de Canuto partiu para a Inglaterra e seu número era imenso. Mas essa invasão não seria como a de seu pai, pois eles enfrentaram Edmundo Braço de Ferro
e algo havia mudado nele, talvez por causa de seu exílio. Ele era forte, ousado e uma figura inspiradora para seus homens. Ele rapidamente se tornava um salvador para os ingleses. Ele morreria por seus homens e eles fariam o mesmo por ele. E o que Canuto enfrentou não foi a reverência e submissão dos lordes, mas sim uma guerra sangrenta e brutal. Disse que as batalhas que estavam por vir tiveram uma intensidade que não era vista desde os tempos de Alfredo, o Grande. No início de setembro, Canuto chegaria a Sandwich. Ele então navegou ao redor de Kent até o Essex e iniciou sua campanha, e para vencer, rios de sangue precisariam manchar o solo inglês que ele desejava governar. Lord Erdrick, o Ealdorman da Mércia, desertou o rei Etelredo e ele e seus homens se juntaram a Canuto. O antigo mentor de Canuto, o homem que lhe ensinou a lutar e a ser um homem, Lord Torquil, o comandante dos Jomsvikings, também desertou para o seu lado e abandonou o rei Etelredo. Devido à história deles juntos e à lenda de Torquil e seus homens, Canuto aceitou sua lealdade. Nos meses seguintes, enquanto Cnut iniciava sua campanha, o rei Etelredo morreria em abril de 1016, deixando seu filho Edmundo Braço de Ferro para assumir a defesa do país. Logo após muitos ataques, invasões e massacres, o famoso Edmundo Braço de Ferro e Canuto se enfrentariam cara a cara. Nas colinas de Sherston, em 25 de junho, os exércitos dinamarquês e inglês se enfrentariam. Torquil, o Alto, convocaria seus Jomsvikings dos 40 navios e eles enfrentariam o exército na linha de frente para provar sua lealdade a Canuto. Enquanto a batalha fervia, as mortes se acumulavam. A batalha foi feroz, e Torquil e seus vikings de Joms lutaram com tanta ferocidade que nenhum homem podia enfrentá-los, derrotando todos os ingleses em seu caminho. Mas Edmundo Braço de Ferro, o príncipe guerreiro, também lutava de forma impressionante, abatendo muitos soldados dinamarqueses e inspirando seus homens a continuar lutando. Canuto também estava no meio da batalha e lutava com uma fúria quase em transe. Mas, quando a fúria sanguinária dos líderes dos exércitos passou dos exércitos, Canuto e Edmundo viram a quantidade de mortes e derramamento de sangue e acabaram encerrando a batalha. Nenhum lado venceu naquele dia. Não haveria celebração naquela noite, pois as mortes de ambos os lados eram tantas que não podiam ser contadas. Mais tarde naquele ano, em 16 de outubro de 1016, uma batalha decisiva aconteceria que decidiria o destino da Inglaterra. A Batalha de Assandun aconteceria em Essex, onde Canuto e Torquil enfrentariam mais uma vez Edmundo Braço de Ferro. Durante a batalha, os exércitos inglês e dinamarquês lutaram bravamente. Mas Edric, o Ealdorman da Mércia, mais uma vez traiu Edmundo Braço de Ferro e abandonou a batalha em meio à carnificina, o que permitiu que os vikings rompessem as linhas inglesas e aniquilassem as forças de Edmundo. Edmundo então fugiu e Canuto e seu exército o perseguiram. Os dois líderes acabariam se encontrando para negociar os termos. Os vikings e Canuto tinham tanto respeito por Edmundo como guerreiro, que permitiram que ele governasse o Essex, enquanto Canuto governava o resto do país. Até a morte de um deles, em que o sobrevivente assumiria o controle de todo o país. Torquil, o senhor dos vikings de Joms, seria nomeado Jarl da Anglia Oriental por sua ajuda e habilidade de combate contra os ingleses. Edmundo Braço de Ferro morreria em breve, seja por causa dos ferimentos de batalha ou assassinado algumas semanas após o pacto, deixando Canuto para governar toda a Inglaterra. O Witten, a nobreza saxã e todos os dinamarqueses agora aceitavam Canuto como seu rei. Ele foi coroado em Londres em 1017. Canuto era inteligente, além de ser um guerreiro. Ele rapidamente matou qualquer um que ele achasse que poderia questionar seu governo ou crescer para se opor a ele. Ele ordenou a morte do filho de Etelredo e irmão de Edmundo Braço de Ferro, Erdwig,
e Ardric logo se tornaria arrogante e proclamou que, sem sua deserção, Canuto não teria conseguido reivindicar o trono inglês. Canuto respondeu: um homem que trai um senhor provavelmente fará o mesmo com outro. Enquanto os dois discutiam, Erdric foi decapitado com um machado de batalha por Érico da Nortúmbria, que sem dúvida odiava Erdric e queria vê-lo morto por causa de sua traição. A cabeça de Erdric foi exposta em uma estaca na ponte de Londres. No ano de 1018, o irmão de Canuto, Haroldo, morreu. Canuto rapidamente navegou para a Dinamarca para tomar a coroa, e foi exatamente isso que ele fez. Com o controle da coroa dinamarquesa estável, ele retornou à Inglaterra. Em 1021, Thorkel também caiu em desgraça com o rei, mas o passado havia tornado Canuto um homem misericordioso nessa ocasião, pois ele não conseguiu matar seu antigo mentor. Então Thorkel foi banido em vez de morto. O rei norueguês Olaf Haraldsson aproveitou que Canuto estava residindo na Inglaterra e começou a lançar ataques ao reino dinamarquês de Canuto. A notícia logo chegaria a Canuto de que seu vizinho estava devastando suas terras. Então ele partiu para a Dinamarca à frente de um exército. O exército de Canuto agora era colossal. Ele tinha cerca de 600 navios e diziam que seu navio tinha 80 metros de comprimento. Os exércitos de Canuto e Olaf logo se enfrentariam em uma batalha conhecida como o Rio Sagrado, com uma aliança entre o rei Olaf Haraldsson e Anud Olafsson. Os suecos e noruegueses foram atacados na foz do rio Elga por uma frota de Canuto. 1026 é a data mais provável e a aparente vitória deixou Canuto no controle da Escandinávia. Em 1028, Canuto partiu com uma frota de 50 navios da Dinamarca para a Noruega. Olaf Haraldsson agora desistiu, incapaz de lutar, já que seus nobres se voltaram contra ele. Foram persuadidos com grandes subornos de ouro. Canuto foi rapidamente coroado rei. Seu título agora era de rei de toda a Inglaterra, Dinamarca e Noruega, o fundador do Império do Mar do Norte. Durante o reinado de Canuto na Inglaterra, houve uma era de paz. Isso se deve ao fato de que ele controlava as forças que normalmente atacariam as costas inglesas e devastariam as terras. Muitas pessoas acreditavam que Canuto tinha poderes divinos e podia controlar a maré. Então, Canuto ordenou que seu trono fosse colocado na praia e comandou o mar para que parasse e não molhasse seus pés. Quando seus pés ficaram molhados, ele se voltou para a corte e disse: que todos saibam o quão vazio e inútil é o poder dos reis, pois não há ninguém digno desse nome, exceto aquele a quem o céu, a terra e o mar obedecem por leis eternas. A história sobre a maré não trata da arrogância de Canuto, mas sim de sua humildade e submissão a Deus, mostrando que até mesmo ele era apenas um homem e que a verdadeira autoridade e poder pertencem a Deus. Canuto era um cristão devoto que restaurou todas as igrejas e mosteiros que foram saqueados e devastados por seu exército. Como seu exército era em grande parte pagão, ele teve que tolerar a religião pagã para não afastar suas tropas. Ele até fez uma peregrinação a Roma em 1027. Canuto morreria em 12 de novembro de 1035, com cerca de 45 anos de idade. Sua genialidade foi o que manteve unido seu império do Mar do Norte e, após sua morte, ele foi dividido. O caos se instalaria, pois homens ambiciosos desejariam ser rei. O historiador medieval Norman Cantor chamou Canuto de o rei mais eficaz da história anglo-saxônica. Canuto, o Grande, cresceria entre todos os tipos de homens, conspiradores, guerreiros e fomentadores de guerra. Para sobreviver e construir seu legado, ele precisava ser o melhor de todos eles. Seu treinamento com Thorkel o forjou em um guerreiro. Seu tempo com Erdric o deixou cauteloso com conspiradores e traidores, e seu pai Sven adorava saquear e ir para a batalha.
assim como Canuto, veterano de 100 batalhas e muitas guerras. Me diga o que você acha de Knut, o Grande, na seção de comentários aqui embaixo. E eu vejo vocês em breve para mais um Perfis Históricos.